Corinthians vence Coritiba e conquista vaga nas oitavas de final da Copinha. Depois de passar pelo Mantiqueira, o desafio corintiano na terceira fase da Copa São Paulo era passar pela equipe do Coritiba. A vitória, ou um empate no tempo regulamentar, mesmo com derrota nos pênaltis, travessão, garantiria à equipe a classificação para as oitavas de final da competição. Em caso de derrota, o Timão poderia até seguir adiante, mas dependeria do resultado da partida entre Bragantino e Cruzeiro. Isso porque a equipe comandada por Osmar Lois entrou em campo como líder geral da competição e poderia ficar com a vaga graças ao feito. Isso porque o regulamento prevê que a equipe melhor classificada, em uma pontuação que continua a ser contabilizada pelos resultados do mata-mata, também segue para as oitavas. Para o confronto decisivo, portanto, Lois preferiu apostar na ideia de que time que está ganhando não se mexe. O treinador manteve o esquema tático e a escalação que contava com Felipe, Samuel, Thiago, Delamore, Romão, Arias, Mantuan, Marquinhos, Pedrinho, Fabrício e aí Carlinhos. O jogo. O Corinthians entrou em campo um pouco mais desligado que o habitual. A distração custou caro, logo aos 4 minutos, no primeiro ataque do Coritiba, a equipe sofreu o gol. Com a vantagem no placar para o time paranaense, o Timão teve que, pela primeira vez na competição, buscar reverter um placar negativo na competição. Enquanto o placar deu tranquilidade para a equipe do técnico Sandro Forner, o Corinthians tentou criar as principais oportunidades. Embora controlasse a partida, o empate demorou a sair. Foi só aos 47 minutos da primeira etapa que Carlinhos conseguiu o empate. O artilheiro do Timão na competição recebeu um passe alto de Pedrinho e dentro da pequena área não perdeu oportunidade. As equipes foram para o intervalo com tudo igual no placar, mas a virada veio com Marquinhos, em belíssima jogada individual logo aos 12 minutos do segundo tempo. O atleta corintiano recuperou a bola no campo de defesa, próximo ao meio-círculo, puxou o ataque na velocidade, cortou o zagueiro e bateu com muita categoria para balançar as redes. Após a virada, Lois optou por fazer a primeira mudança na equipe. Mantuan, já divertido com o cartão amarelo, deixou o campo para a entrada de Guedes. Aos 23, o treinador ainda fez mais 2 mudanças. Carlinhos deixou o campo para a saída para a entrada de Matheus, e Romão foi substituído por Carlos na lateral. Com o domínio da partida, Lois realizou a última alteração corintiana aos 36 minutos, Pedrinho, Marquinhos e Thiago deixaram o campo para a entrada de Vitinho, Lucas Amorim e Franklin. O Timãozinho ainda criou novas oportunidades, mas o placar não mudou. Agora, a equipe corintiana enfrenta o Internacional nas oitavas de final da competição. Veja mais em Copinha e Base do Corinthians. Cruzeiro vence e vai às oitavas. Bragantino perde, mas também se classifica. O Cruzeiro deu o troco no Bragantino e alcançou mais um passo importante na busca pelo bicampeonato da Copa São Paulo de Juniores. Após ser derrotada na fase de grupos, a equipe mineira voltou a enfrentar o Massa Bruta, agora em jogo válido pela terceira fase da competição. Mas desta vez o resultado foi favorável. Com gols de Tony Anderson, Vitinho e Rick Senna, a Raposa venceu por 3-0 e está nas oitavas. Agora o Cruzeiro aguarda o vencedor de Flamengo e São Caetano, que ainda jogam nesta sexta-feira. Já o Bragantino, apesar da derrota, também conseguiu se classificar conforme o regulamento, já que terminou a terceira fase com a melhor campanha entre os times perdedores. Desta forma, a equipe paulista irá enfrentar o Juventude nas oitavas de final. Para construir a vitória, o Cruzeiro aproveitou o início de cada tempo e pegou o adversário praticamente ainda frio em campo. Nos primeiros minutos de jogo, a jogada celeste começou com um rápido arremesso de lateral e contou com a força,
velocidade e categoria de Tony Anderson para ganhar de 2 zagueiros e abrir o marcador com muita tranquilidade. Ainda sem ter jogado no estádio Baitão, o Bragantino estranhou o gramado sintético, mas reagiu bem ao gol sofrido. O time só não contava com a pontaria descalibrada e as ótimas intervenções do goleiro Jonathan. Por 2 vezes, o goleiro impediu o empate, salvando 2 de finalizações cara a cara com o adversário. O segundo tempo mal tinha começado e o Cruzeiro tratou logo de garantir sua classificação. Vitinho, que já havia marcado um golaço contra o Bahia, arrancou do meio-campo, passou por 3 oponentes, invadiu a área e tocou no canto direito do goleiro. 2-0 Cruzeiro. Golaço que deixou o Bragantino sem forças para uma reação e deu total tranquilidade para o Cruzeiro começar a pensar no próximo jogo, valorizar a posse de bola, poupar desgaste físico e apenas administrar o triunfo. Mas ainda cabia mais antes do apito final. Requisena entrou em campo e deixou o dele após ganhar a disputa com Caio Talarico e tocar na saída do goleiro. 3-0 e fim de papo, mas sem eliminação para nenhum dos lados em campo. Poupar desgaste físico e apenas administrar o triunfo. Mas ainda cabia mais antes do apito final. Requisena entrou em campo e deixou o dele após ganhar a disputa com Caio Talarico e tocar na saída do goleiro. 3-0 e fim de papo, mas sem eliminação para nenhum dos lados em campo. Bragantino 0x3 Cruzeiro. Motivo: terceira fase da Copa São Paulo 2017 data/hora, 13 de janeiro, de 2017, às 19 horas local, Estádio Baitão, em São Bernardo do Campo Gols, Tony Anderson 4'1 T, 0, travessão 1, Vitinho, 2'2 T, 0, travessão 2, Requisena, 36'2 T, 0, travessão 3, cartões amarelos, Gustavo, Caleb, Arthur, BRA, Márcio, CRU. Bragantino, Alisson, Caleb, Caio Talarico, Vitor, Caio Duarte, e Lucas Vinícius, Giovanni, Gustavo, João Victor, Guilherme, Rodrigo, Lucas Felipe, e Lucas Nathan, Caio Lucas, Arthur, e Bruno Oliveira, Paulo Júnior. Técnico: Marcos Paulo Grippi. Cruzeiro: Jonathan, Kevin, Vinícius, Patrick, Tonhão, Gustavo Ricci, e Victor Luiz, Thiago Souza, Nathan, Márcio, Marco Antônio, Vander, Vitinho e João Luiz, Cezinha, Tony Anderson, Requisena. Técnico: Marcos Valadares.